O tema insegurança foi o mais votado essa semana na enquete dos meus stories. E eu dei para vocês vários assuntos. E aí pediram insegurança. E dentro de insegurança eu pedi para vocês apontarem qual era a maior dor de vocês. E houveram várias, né? Porque dentro de insegurança a gente tem... Me falaram muito sobre arqueamento de sobrancelha, falaram muito sobre pitose palpebral, sobre insegurança em diluir algumas marcas de toxina botulínica, como a Dysport, Botox. Algumas pessoas já aprenderam só usar o Dysport, não sabem usar as outras toxinas. Algumas pessoas ao contrário. Tive perguntas também, me falaram também sobre insegurança de aplicar no terço médio inferior da face, não sabe aplicar, porque aprendeu só o básico do básico. Enfim, tiveram vários níveis de insegurança. E a gente selecionou as que foram mais votadas para vocês votarem, né? Separou as principais, que foi arqueamento de sobrancelha, a reconstituição e trabalhar com outras marcas de toxina botulínica, como a Dysport, Botox, e pitose palpebral. E a que ganhou foi arqueamento de sobrancelha, que é o tema de hoje, foi a mais votada. As outras ficaram assim a 1 ponto de diferença, então eu vou trazer nas próximas semanas esse tema que ficaram no número 2, porque ficou empatado, tá bom? Então vou começar hoje falando sobre arqueamento de sobrancelha. Meu objetivo aqui hoje, eu quero que você destrave, tá? Eu quero que você saia daqui realmente com uma aula para você aplicar no teu paciente. Eu quero que você daqui a pouco saia daqui, vou treinar no meu marido, vou treinar na minha mãe, vou treinar na minha irmã, no meu irmão, para você realmente praticar. A maior forma de a gente destravar, eu também, quando a gente começa qualquer coisa nova, independente de ser Botox, enfim, qualquer procedimento da área da estética, na vida, quando a gente aprende algo novo, a gente se sente com medo. Isso é natural, o medo é natural. O medo é bom e é ruim. O medo só não pode te paralisar. Ele tem que ser um desafio para você não cometer erros. Então é importante a gente ter sempre medo para não cometer nenhum erro, para a gente estar sempre atento, para a gente estar sempre ligado, mas ao mesmo tempo ele não pode te paralisar. Eu digo isso muito porque a gente trabalha com seringa, a gente trabalha com agulha, a gente trabalha com pérfuros cortantes, com sangue. Então, o fato da gente estar com medo deixa a gente sempre alerta. Até pra gente não se contaminar, né? Porque tem várias doenças transmissíveis, né? Por fluidos sanguíneos, enfim. E também pra gente não contaminar o material que a gente está trabalhando, tá? Então, isso é muito importante, com uma bactéria, com vírus, enfim, na hora da manipulação. Então é importante a gente ter medo. Além disso, o medo também é importante para a gente sempre estar atento ao passo a passo. Tudo tem passo a passo. Quando a gente vai fazer... Eu vim da época do laboratório, então eu fazia muita coisa de bancada. Então a gente tinha muito protocolo no laboratório, que é uma receita que a gente tem que seguir o passo a passo. Eu aprendi lá na minha graduação que o protocolo é para ser seguido e não para ser decorado. E eu segui isso como uma premissa na minha vida. Então, se eu vou fazer um bolo e tem a receita, mesmo que eu saiba o bolo de cabeça, eu leio a receita. A receita tem que ficar ali do lado. Por quê? Para você não esquecer nenhum passo a passo. Então, quando a gente vai fazer qualquer procedimento, principalmente na área da estética avançada, que a gente está entregando um tratamento para um paciente que ele vai ali cheio de sonhos, cheio de expectativa. Muitos deles vão com medo se vai doer, se não vai doer, do resultado, se vai ficar roxo. Então é mais um motivo para a gente estar em alerta para fazer o melhor tratamento possível para fidelizar esse paciente, ganhar a confiança dele para ele voltar. Avisar para os amigos, para os parentes que gostou do seu atendimento e fazer outros atendimentos com você. Isso que ocorre muito com a toxina botulínica, porque ele é um tratamento porta de entrada. Então, às vezes, o paciente nunca fez procedimento nenhum, vem para você para conhecer o seu tratamento, começar a se cuidar. E aí o Botox, né? Eu vou falar o Botox porque é uma marca, mas as pessoas conhecem mais que o Botox. Para melhorar o olhar, para ficar com um aspecto mais descansado. E aí, se você entregar um resultado perfeito, ele vai fidelizar e vai trazer outros pacientes. Então, independente de você ser nível iniciante,
já atua há muito tempo, ou já está no meio dessa jornada, é recomendável seguir o protocolo. O que é um protocolo passo a passo para aplicação da toxina botulínica? É você, na hora de você for reconstituir o produto, você ter cuidado, saber se o produto está gelado, a temperatura que ele está armazenada está na temperatura que manda o fabricante, se o soro que você vai usar para reconstituir está na mesma temperatura da toxina que você vai usar. Se você fez as linhas de segurança, eu trabalho com as linhas de segurança que me dão mais segurança, me lembram que eu posso ir até aquele ponto para não ter intercorrências. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as linhas de segurança, já que o tema hoje é arqueamento de sobrancelha. Na hora que eu vou reconstituir a toxina, o cuidado do gotejamento do soro dentro do frasco para não haver rompimento das pontes disulfídicas da toxina e assim inativar meu produto, não sacudir. Então tem todo um passo a passo que às vezes a gente está no consultório ali no dia a dia, o paciente está cheio de curiosidade, perguntando um monte de coisa, doutora, lá, e você se distrai. Você pode, na hora de estar furando um vidro, furar seu dedo, você pode pegar uma seringa errada que não é para aplicar, você pode pegar, aplicar uma dose que você não tinha planejado para aplicar. Então é importante ter atenção, né? E para ter atenção é legal você seguir um passo a passo. Ele pode estar escrito do seu lado, ou mesmo lá num popzinho. Quando eu comecei eu tinha. Hoje em dia eu tenho ele já metódico na minha cabeça, e quando eu boto meu mapa mental eu lembro, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, e eu não gosto de ficar conversando quando eu tô trabalhando, eu gosto de ficar atenta. Eu converso na anamnese. Na hora que eu tô fazendo a reconstituição e aplicando, eu não gosto de conversar porque me tira atenção. Eu gosto de estar atenta porque é uma dose muito pequena e um errinho ali eu posso causar uma intercorrência no meu paciente. Então eu tenho que ter total atenção no que eu tô fazendo. Como se fosse uma cirurgia, enfim, um procedimento injetável que para muitos parece bobo, mas não é. Hoje eu recebi uma mensagem de uma profissional que deu uma intercorrência séria de pitose palpebral. Então, se a gente não prestar atenção no que está fazendo, causa intercorrências que pode custar até muito dinheiro, pode custar o seu nome, porque o paciente pode te processar, pode entrar, enfim, com danos morais. E tem fora a questão da sua profissão, você fica com o seu ego abalado, você fica, enfim, causa vários prejuízos, né? Não só financeiros, mas também emocionais. Então ninguém quer isso. A gente não está isento, mas a gente pode minimizar ao máximo, né? Como qualquer profissão, a gente tentar ao máximo não ter erros. Então hoje vocês votaram, muitos de vocês estão com segurança. Aí eu até perguntei, eu queria saber de vocês quem é que está no começo da jornada, que assim, tô me formando agora, não sei aplicar toxina botulínica, me fala aqui, sou iniciante. Quem já aplica, eu quero saber, não, já sou profissional, eu quero só me atualizar. Ou quem é profissional e só sabe o arroz com feijão, que é só o terço superior, me avisa aqui, que eu quero saber em qual nível da jornada que você tá. Eu tô perguntando isso porque quando eu levantei o tema de segurança nos meus stories, choveu, meus directs choveu com vários tipos de insegurança. E a campeã foi não saber fazer arqueamento de sobrancelha. Ficou muito páreo a páreo com as outras duas, assim, há um ponto de diferença. Então eu vou trazer os outros temas nas próximas lives, mas hoje a gente vai falar de arqueamento de sobrancelha, que é a maior dúvida de vocês, aqui a campeã hoje na live, tá bom? Lá na minha enquete. Então vamos lá. Quando a gente fala de arqueamento de sobrancelha, a gente tem que entender o seguinte: arqueamento é para todo mundo? Então, isso a gente tem que ficar... não tô falando assim se é homem ou se é mulher, não. Eu quero falar em questão muscular. Não é para todo mundo. O arqueamento a gente tem que saber um pouco de anatomia. Então, tem pacientes que vai ter um perfil anatômico que vai permitir fazer um arqueamento e tem pacientes que não vai permitir fazer esse arqueamento. Eu vou mostrar aqui um slide para vocês de um artigo para você poder entender. Eu vou dar um aumento aqui. Eu vou ver se eu consigo virar a minha câmera. Aqui. Olha só. Quando eu falo que não é para todo mundo, isso aqui é uma imagem de um artigo. Então, existem 3 padrões musculares.
Esse aqui é o padrão total, então o paciente faz aquelas rugas tradicionais na testa toda, tá? Esse monte de quebra-mola. Tem o paciente com padrão medial, ele tem uma musculatura que não contempla até o finalzinho da sobrancelha, então ele só faz essa ruguinha no meio da testa. E tem o paciente com padrão lateral, a testa dele parece um V, tá vendo? E aí o que acontece? Ele só forma rugas nas lateraisinhas, aqui ó, tá vendo? Aqui nessas duas laterais aqui. Vou voltar aqui pra mim. Então é importante que a gente entenda, primeira coisa, o perfil muscular do paciente. Se é um padrão total, que é aquele que só faz em tudo, o medial, que só faz ruga aqui no meio, e o lateral, que só faz nas laterais da sobrancelha. Por que isso? Paciente que tem os dois padrões do meio e do final, que é o medial e o lateral, ou seja, tem a musculatura curta ou a musculatura em V, eu não vou conseguir fazer um arqueamento de sobrancelha. Então, é importante eu entender isso na hora que eu tô fazendo a minha anamnese, porque se o paciente quer fazer um arqueamento, por mais que eu queira fazer esse procedimento com a toxina botulínica, a musculatura dele não vai me permitir. Então, quando eu tô fazendo a anamnese do paciente, que eu ofereço o arqueamento, ou ele me pede o arqueamento, eu falo assim, vamos ver se você tem perfil anatômico para isso? Eu explico para ele, assim, de um modo mais leigo, para ele entender, mas para ele saber que não é da minha vontade, é da anatomia dele. E como é que eu vou fazer isso num consultório? Como é que eu vou saber identificar qual tipo de musculatura que o paciente tem? Eu vou conseguir identificar de duas formas. Uma é pedindo o paciente para fazer a cara de espanto, aquela que fica com o olho bem lá para cima. Então vamos lá, vou voltar aqui para a foto do artigo. Nesse primeiro padrão, que é o total, que é o tradicional, o paciente faz ruga na testa inteira, tá vendo? Então é bem tradicional a gente ver paciente dessa forma. Então esse paciente é ótimo para fazer arqueamento, ele é sim elegível para fazer o arqueamento da sobrancelha. Esse segundo paciente aqui, ele tem um padrão medial, ele tem rugas só no meio da sobrancelha, dá para ver até que a sobrancelha dele levanta um pouco, mas não vai levantar muito. Desse paciente aqui até levanta, né? Mas assim, se eu paralisar totalmente aqui no meio, ele não vai ter músculo para levar a sobrancelha aqui atrás, aqui do lado, né? E o paciente que tem o perfil lateral, que é esse perfil aqui, que parece um V, a musculatura dele, que é aberta aqui no meio, ele só faz vinco aqui nas laterais. Esse paciente não tem como eu fazer arqueamento de sobrancelha mesmo, não é elegível para esse tratamento. Então, a primeira forma da gente avaliar se o paciente é ou não elegível para fazer arqueamento é entender o padrão muscular dele. Então, fazendo a mímica, né, levantando a sobrancelha. Outra forma da gente avaliar, se você assim, olha, eu vi, mas eu ainda tô na dúvida se ele tem esse perfil ou não, ou eu quero ver como vai ficar o resultado, é você fazer o teste de finger test. Como é que é esse teste? Esse teste consiste em você paralisar essa região da glabela com os dedos. Então você pede o paciente para ficar com o rosto descansado, você pega 3 dedos, pressiona essa região para trás mesmo, fazendo um pouco de força. Ele vai estar geralmente reclinado na cadeira ou na tua maca, e você pressiona, segurando a musculatura, e pede ele para levantar a sobrancelha. Por que você vai fazer isso? Dessa forma, você vai estar simulando uma aplicação de toxina botulínica, tá? Como se eu tivesse paralisado todo o frontal aqui no meio dele, deixando as laterais soltas. E eu vou ver o quanto a sobrancelha dele arqueia. Eu tô com toxina, então não vai dar pra você ver muito esse resultado, mas no consultório a gente consegue ver isso claramente. Então, quando o paciente vem, que eu vejo que ele tá com o olhar assim meio baixo, ele tá com a pálpebra um pouco caída, a pessoa quando quer levantar, independente do sexo, quer levantar um pouco o olhar, né? Quando a mulher quer levantar realmente a sobrancelha, é muito comum a mulherada pedir, fica bem bonito, olha, não fica com ar artificial, fica bem natural. Eu fiz o arqueamento, mas
Minha toxina nem fez efeito total, já dá pra ver um bom resultado. Então fica com o olhar mais bonito sem congelar a expressão, tá vendo? Dá pra você mexer a sobrancelha e ficar com o olhar mais bonito com arqueamento de sobrancelha. E aí quando o paciente de primeira vez, eu tô na dúvida, eu, além de pedir para ele levantar a cara de assustado, eu faço o finger test. O finger test também é legal para mostrar ao paciente como é que vai ficar o resultado final dele. Quanto a sobrancelha dele é capaz de arquear. Então, eu mostro para ele, olha, fulana, sua sobrancelha, ela arqueia muito, olha como é que a toxina aqui vai ficar bem acentuada. Mas não se preocupa, na revisão a gente consegue corrigir. Então eu deixo isso bem claro para o paciente, porque o paciente de primeira vez, ele quer aquele resultado perfeito, mas a toxina não faz resultado imediato. Ela leva até 15 dias para fazer seu efeito total. Então, uma coisa que o profissional tem que ter em mente quando vai fazer arqueamento de sobrancelha é tranquilizar o paciente, porque ao longo desses 15 dias o produto está fazendo efeito. Então, o que pode acontecer é que uma sobrancelha pode ficar mais alta que a outra quando faz o arqueamento. Então, ele tem que esperar esse tempo total, porque às vezes um lado relaxa antes do outro, então ele pode ficar com uma assimetria, que será corrigida na revisão, 15 dias depois. Então isso tem que ficar muito claro com o paciente, porque o que acontece 2, 3 dias depois, a toxina já começou a fazer o efeito, o paciente te liga, doutora, eu tô cheia de ruguinha aqui do lado que não saiu, doutora, eu tô com a sobrancelha mais alta que a outra. Então assim, é normal isso acontecer, mas quanto mais você explicar isso no consultório, ser bem redundante, melhor, porque o paciente não vai te ligar desesperado e você também não vai ficar desesperado com ele, o desespero dele, tá? Então vamos lá. Para fazer arqueamento, a gente precisa primeiro saber padrão muscular, se o músculo do paciente permite ou não. Segundo, fazer o finger test para você ter certeza daquele arqueamento, do quão elevado aquele arqueamento vai fazer. Beleza, meu paciente tem musculatura para isso, ele faz um arqueamento bacana, mas como é que eu faço, né? Você me perguntou, né? Como é que eu vou fazer esse arqueamento? Bom, a testa, vou mostrar aqui meu slide de novo. Ó, a testa, quando a gente faz o levantamento, levanta a testa com cara de de espanto, ele faz esse movimento muscular aqui para cima, né? Então a musculatura puxa toda para cima, né? E fica com aquelas ruguinhas. E a lateral da testa, esse músculo aqui, é mais fraco, porque ele é mais intenso aqui no meio, né? Ele é todo inteiro, aqui ele é mais intenso, e essa lateral é um pouco mais fraca, do meio da sobrancelha para lá, que a gente chama de região medial caudal da sobrancelha. Essa região a gente acha no meio da pupila para lá. Então, esse ponto é onde faz a convergência da musculatura para cima. Aqui ela vai reto e aqui ela vai meio de lado. É essa seta verde clarinha que faz o arquear a sobrancelha. Para a gente obter esse resultado com a toxina botulínica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com as linhas de segurança. Eu sou muito chata, eu bato nessa tecla várias vezes, porque é indispensável um profissional fazer toxina fazendo as linhas de segurança, porque vai te minimizar riscos. Você não vai ter erro nenhum se você fizer as linhas de segurança. Então você vai te lembrar que tu pode ir até ali, dali para baixo não. Então, quais as linhas que você vai fazer? Você vai fazer uma linha horizontal acima da sobrancelha, né? Para te delimitar a área que tu pode aplicar. E duas linhas bipupilares, que você vai dividir, pedir o paciente para olhar para frente e a marcar exatamente aonde que é a pupila dele. Então você faz duas linhas verticais e uma linha horizontal. A linha horizontal, ela te serve para você não ir muito para baixo e não pegar o depressor do supercílio e causar a ptose palpebral, tá? E a linha bipupilar te serve para você lembrar que dessa região da pupila para fora você não pode aplicar a toxina botulínica, senão você vai matar o seu arqueamento. Você vai inibir o seu arqueamento por conta desses dois vetores aqui. Então vou explicar de um modo, não sei se ficou claro. Vamos lá.
faz a primeira coisa que a gente vai fazer é a linha de segurança. Então, 1 centímetro da borda do osso, faço uma primeira linha, tá? De fora a fora, acompanhando a testa. Marco as outras 2 na linha da pupila do paciente. Beleza. Meu paciente quer fazer um arqueamento de sobrancelha. Então, eu vou distribuir os pontos da minha toxina no meio da testa dele, tá? Só nesse meio aqui, entre as linhas bipupilares. Por quê? De acordo com a necessidade dele. E eu não vou aplicar nada aqui pra fora. Por que eu só vou aplicar toxina aqui? Porque na hora que eu paralisar essa região central da testa, eu automaticamente vou fazer essa elevação da minha sobrancelha. Porque essa musculatura daqui para fora vai ficar frouxa, não vai ter nada impedindo o movimento dela e ela vai conseguir fazer um movimento de arqueamento. Então é dessa forma que a gente consegue realizar um procedimento de arqueamento de sobrancelha no paciente. Uma outra dúvida que é muito comum é: fiz o arqueamento, ficou bem intenso e ficou com as linhas remanescentes, umas rugas remanescentes aqui. Tem como tirar? Aí vai depender muito do paciente, de quão forte é essa musculatura. O que o paciente tem que entender é: ou ele vai ter a ruga, ou essa dobrinha do arqueamento, ou ele vai ter o arqueamento. Zerar não tem como. Tem paciente que a musculatura dele me permite ficar mais suave, como tá o meu aqui. O meu ainda ficou um pouquinho, mas o meu ficou suave. Tem paciente que fica muito intenso essa dobrinha. Então, assim, vai muito variar de paciente para paciente. Mas, de modo geral, essas ruguinhas remanescentes vão ficar. E as ruguinhas daqui para fora, tem paciente que tem muita, não tem como tirar. Porque se eu tirar, eu anulo o arqueamento de sobrancelha. Então, é uma conversa muito sua com o teu paciente. O que ele quer? Ele quer ter a sobrancelha arqueada ou ele quer ficar com a sua testa lisinha? Se ele quer ficar com a testa lisinha, você pode entregar uma toxina na testa toda, na aplicação tradicional. Ele vai ficar com a testa lisinha, sem ruga nenhuma, mas assim, não vai arquear, mas vai ficar bonito, não fica feio, fica lisinho, né, sem nenhuma ruga. Mas se ele quer o arqueamento, ele vai ter que pesar o arqueamento ou essas ruguinhas remanescentes. Tem paciente que tenta para dar uma suavizadinha, que às vezes é uma coisinha muito sutil, a gente consegue dar uma suavizada com mesobotox ou com microtox, mas tem que lembrar que o seu risco de anular o arqueamento é maior. Quanto mais produto você colocar ali para relaxar aquela musculatura, maior o seu risco de não entregar um arqueamento tão acentuado para esse paciente. Eu quero saber aqui de vocês, quem sabia dessa técnica, quem já usa essa técnica de arqueamento com linhas de segurança, me manda aqui, me fala um alô aqui. Quero saber de vocês, eu tô falando com vocês aí, me conta aí, me manda aí uma seringa aí, quem já faz esse tipo de arqueamento usando linha de segurança, quem já realiza, me conta aqui. Bom, um outro medo de quem faz o arqueamento de sobrancelha é achar o ponto certo pro arqueamento, né? Como eu vou achar esse ponto certo pro arquear? Tá bom, Elaine, você falou pra mim que é só aplicar no meio da testa, fazer as linhas bipupilares e a do meio e só. É só. Tem algum pulo do gato? Tem um pulo do gato que eu vou contar pra vocês aqui agora, mas eu quero saber de vocês, quem é que já aplica aqui? Me conta aqui. Me conta aqui, eu não tô ouvindo ninguém falar comigo. Me conta aqui quem já aplica pra eu poder contar o pulo do gato, senão eu não vou contar não. Bom, tem um pulo do gato sim, pra gente ter um arqueamento mais acentuado no paciente, seguindo essa regra de linhas horizontais e linhas bipupilares. É você fazer o teste de vamos lá, o pulo do gato você vai fazer um teste de finger test no paciente. Você viu que ele tem um padrão total, ele tem permissão para fazer arqueamento de sobrancelha.
você faz as linhas, as marcações de segurança, fez as linhas bipupilares. O próximo passo para você ter aquele arqueamento perfeito de expert é você fazer uma conferência com o arqueamento, com finger test. Você marca tudo, você repete o teste de finger test para ver se a linha bipupilar está exatamente no mesmo ponto do vértice da musculatura dele. Esse vértice é onde, quando eu seguro a testa aqui no meio e eu faço o arqueamento, é onde há essa dobra do músculo para arquear, onde é exatamente esse vértice. Tem paciente que esse vértice cai exatamente na mesma direção da linha da pupila dele. Tem paciente que não, que eu tenho que chegar a linha um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Então, para você ter um arqueamento digno de um expert, é indispensável que você faça essa conferência na linha. Então, não é só marcar a linha, porque pode acontecer do vértice do paciente ser um pouco mais para fora, um pouquinho mais para dentro. E aí, você fazendo essa correção com finger test, você não corre risco nenhum de não ter aquele arqueamento no ponto máximo do teu paciente, para entregar o melhor resultado para ele. Então, é assim que eu faço no consultório. Eu marco tudo e faço a conferência das linhas bipupilares dele com o vértice do arqueamento de sobrancelha, tá? E aí, bom, para você ter um arqueamento ainda mais power, é o segundo pulo do gato. Esse aqui deixa assim o seu arqueamento expert ao quadrado. Quem quer saber qual é esse segundo pulo do gato, me conta aqui. Se vocês não contaram, eu não vou falar esse segundo pulo do gato, não. Quero saber aqui se vocês estão animados, se vocês querem saber. Me fala aqui no comente. Quem é que quer saber o segundo pulo do gato para ter um arqueamento power aí? Me conta aí. São 2 pulos do gato. O primeiro pulo do gato é você fazer a conferência do arqueamento de sobrancelha com o finger test. O segundo pulo do gato é você colocar um ponto de toxina botulínica no final da sua sobrancelha, bem no finalzinho do pelo. Quando o paciente tem uma sobrancelha micropigmentada, é um pouquinho mais difícil de localizar esse ponto por conta da remoção dos pelos, mas aí você tem que ir pela anatomia da musculatura dele. Quando o paciente tem a sobrancelha dele mesmo, é mais fácil. Então, o que você faz? Você marcou as linhas de segurança, conferiu a linha bipupilar fazendo o finger test, que é o primeiro pulo do gato, e o segundo pulo do gato, para ter aquele expert ao quadrado, né, que é o top dos tops, você vai aplicar uma unidade de toxina botulínica ao final da sua sobrancelha. Isso vai garantir que seu arqueamento seja muito mais intenso, muito mais potente no vértice do arqueamento. Então, se eu seguro aqui e seguro aqui, a minha não vai subir muito porque eu tô já com toxina. Ele vai garantir que esse vetor suba mais. Então, sua sobrancelha vai ficar com um arqueamento muito mais bonito. Esse pontinho aqui é uma unidade de toxina botulínica. É só um pontinho, bem pouquinho, só para dar uma leve segurada na musculatura, para subir mais potente esse arqueamento de sobrancelha. Assim você garante um olhar muito mais aberto, muito mais bonito, muito mais descansado para o seu paciente. E assim, independente do sexo, tá? Não é uma técnica que é exclusiva para o sexo feminino, não. Isso é um equívoco. Homens que às vezes têm uma pálpebra um pouco mais caída, que querem dar uma levantada no olhar, não, você pode fazer o arqueamento de modo que não fique com o olhar feminino. Você consegue suavizar as linhas na revisão, na sua arqueamento de sobrancelha, aqui na região que você não aplicou. Você pode aplicar uns pontinhos aqui para cima de modo diferenciado, com uma dose diferenciada, para você suavizar esse arqueamento e não ficar ele com aspecto feminino, um olhar tão feminino.
mas ao mesmo tempo ficar com o olhar aberto para abrir essa sobrancelha, porque com o decorrer da idade, a gente vai ficando realmente com a pálpebra caída. E isso incomoda muito, né? Principalmente na hora de ler, a gente fica com o olhar triste, a gente fica com o semblante triste. Então, é um tratamento que a gente deve sim oferecer para os nossos pacientes e isso é garantia de satisfação assim imensa no consultório. Regina, então se tiver alguma ruga na região, vai ficar ruim? Qual região? Aqui assim, que você está perguntando, no finalzinho da sobrancelha? Quando a gente faz o arqueamento, é uma coisa que eu falei no começo da live, é o seguinte, quando você fizer o arqueamento para o teu paciente, você tem que perguntar para ele se ele quer o arqueamento ou ele quer a ruga. Os dois não dá, Regina, a gente tem que ter um ou outro, tá? Porque quando eu começo a suavizar essas ruguinhas aqui do lado, eu começo a anular o arqueamento, entendeu? Então, assim, vai depender muito da sua expertise. Lá na aula eu até explico alguns pulos do gato mais avançados para você dar uma suavizada. Mas, de um modo geral, quanto mais toxina você colocar da linha bipupilar para fora, maior o seu risco de anular seu arqueamento. O arqueamento é o seguinte: você só vai aonde a sua musculatura permite, aonde a musculatura do paciente permite. Você relaxa em alguns pontos, quem vai fazer o arqueamento é a musculatura dele, não é você. Então, se vai subir muito ou vai subir pouco, claro que vai depender dos pontos que você vai aplicar. Marcar muito bem as linhas de segurança e verificar se essa linha bipupilar está realmente batendo no ponto de vértice da sobrancelha. O quanto que vai arquear é de acordo com a musculatura dele, entendeu? Esse trabalho não é seu, é da musculatura dele. Por isso que eu faço o teste finger test no começo lá, quando eu estou avaliando, para ele ver como vai ficar o resultado final dele, simular o resultado final dele. Entendeu? A gente fica muito próximo ao que ele vai ver com a toxina botulínica depois de aplicada. Então, esses são os passo a passo de como realizar um arqueamento de sobrancelha seguro, como verificar se o paciente tem ou não perfil para fazer arqueamento de sobrancelha. E eu ainda dei aqui para você 2 pulos do gato de expert de como ter um arqueamento de sobrancelha perfeito, digno do paciente falar assim: nossa, que lindo doutor, que linda doutora, você me ganhou e agora eu vou me atender sempre com você. Pode fazer qualquer outro procedimento que você quiser, qualquer outro que eu preciso, que eu confio em você. Você foi a única pessoa que me entregou esse diferencial e eu quero me tratar com você. Que é isso que a gente quer ouvir, porque toxina por toxina tem um monte de clínica aí que faz, um monte de doutor que faz. Você tem que fazer a sua de um modo com segurança, entregar um resultado incrível para o seu paciente para poder ele fidelizar e voltar sempre. Então, esse é o nosso diferencial. A gente se torna, estudar sempre para se tornar um expert e entregar o melhor para o seu paciente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, dessa live de hoje, que eu falei sobre arqueamento de sobrancelha para te destravar no seu consultório, tá bom? Um beijo, a gente se vê semana que vem, quarta-feira às 8 horas. Até a próxima aula.